E eu acho que o Facility, ele tem justamente esse papel na empresa, não é? Eu não sei na empresa de vocês, mas na empresa que eu trabalho, parece que existe lá uma vela acesa, né, no templo, né, ali num canto da empresa, acesa para o santo dos Facilities, que é para nos abençoar todos os dias, para que a gente não deixe nada faltar, nada sair errado na empresa. É impressionante. A empresa inteira conta que nós nos antecipemos às coisas que podem acontecer. Enquanto eles estão distraídos, entre aspas, fazendo o seu trabalho normal, nós estamos pensando o tempo todo o que pode sair errado. Não, e se acontecer, bom, essa bomba de água, se ela falhar, então eu tenho a outra. Mas se a outra também falhar, eu tenho que chamar o caminhão de água para colocar água na caixa d'água e não faltar água. Nós temos que estar o tempo todo com um pensamento extremamente estratégico, extremamente estratégico. Eu acho que eu aprendi muito isso, porque eu sou engenheiro civil de formação, e já no meu último ano da faculdade, eu trabalhei na universidade. Em São Paulo, tem a Universidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, tem um campus muito grande. E eu trabalhei nesse campus justamente em manutenção predial. Fazia manutenção de várias localidades dentro desse campus e aprendi muito com isso. E o meu primeiro emprego saindo da universidade foi numa rede hoteleira. Até tem uma colega nossa aqui hoje de manhã que mencionou que trabalha em rede hoteleira, é formada em turismo, etc. E eu trabalhei em hotéis. Não sei se alguém aqui já trabalhou em hotéis. E realmente, vocês não fazem ideia o que se trabalha nos bastidores de um hotel para que a gente possa entrar na recepção, sermos atendidos, pegarmos o elevador, utilizarmos nossos quartos, utilizarmos os serviços de alimentação, a lavanderia e sairmos do hotel felizes, com uma boa memória, com uma boa experiência vivida naquele hotel. Porque é isso que o hotel, afinal, vende no final, é a boa experiência. E um pensamento estratégico num hotel ele é importantíssimo, porque senão o evento não acontece, a experiência do usuário lá não acontece. E quando eu saí de hotel e fui trabalhar em empresas industriais, trabalhei primeiro numa indústria petroquímica e depois agora, no que eu vou entrar na minha apresentação na Firmenich, eu aprendi muito isso, a me antecipar às ocorrências. Então, acho que esse pendrive que eu trouxe aqui hoje foi antecipando, é um pouco do meu modo de fazer, né? Antes de que alguma coisa possa acontecer errado, eu estou aí o tempo todo como Facilities pensando nisso. Mas nas empresas, nós sofremos muito com o relacionamento com as outras divisões. Em 2008, na empresa em que eu trabalho, que é a Firmenich, é uma empresa suíça de química fina, nós fabricamos aromas, que são os produtos que vão nos alimentos. Todos nós aqui consumimos produtos que têm sabores, de morango, de maracujá, os sabores doces, os sabores salgados, os refrigerantes, os sucos, e também produzimos perfumes, desde o perfume fino que nós estamos aqui usando, ao shampoo, ao desodorante, ao sabonete, ao sabão em pó, enfim, todos. Essa empresa, em 2008, ela não conhecia, em 2007, ela não conhecia o que era Facilities Management. Ela não fazia a menor ideia do que era isso. E eu recebi uma visita no Brasil com o meu chefe, naquela época, que era o vice-presidente da América Latina da área de finanças, eu recebi o nosso CFO. E meu chefe me pediu, Mauro, faça uma apresentação, você me conta lá da Abrafac, você me conta lá do MBA em Facilities que você fez, faça uma apresentação para o Paul sobre tudo isso que você fala para mim, que eu não entendo muito direito, mas conta lá para ele. E assim foi. Eu fiz uma apresentação para o nosso CFO e falei, existe Facilities Management. Talvez você nunca ouviu falar, mas existe. E é isso. E fiquei lá 15 minutos. Ele não fez nenhuma pergunta, eu achei que ele não tinha entendido nada, mas a realidade é que cerca de 8 a 10 meses depois, ele contratou um profissional de Facilities em Genebra, onde fica a nossa sede, para ser o nosso primeiro vice-presidente global de Facilities, que a partir daí passou a organizar as regiões. Não sei se foi motivado, ele nunca me disse se foi motivado pela minha apresentação,
mas a realidade é que, a partir daí, a Firmenich se organizou de forma mundial e aí regional em termos de facilities. E desde 2008 eu venho atuando regionalmente. Mas dentro da empresa, ainda as pessoas sofrem para entender o que faz e qual é o alcance de facilities. O que eu posso, o que eu não posso demandar de facilities. Por isso, essa apresentação. É um estudo de caso, é algo que nós fizemos realmente dentro da empresa, que é uma indústria com laboratórios, escritórios, tem toda uma particularidade de funcionamento, onde o facilities participa do dia a dia do trabalho. Eu dou um exemplo muito rápido que vocês vão entender rapidamente. Temos uma divisão, então, de aromas. Produzimos aromas salgados, como peixe, carne, frango, enfim. E temos também aromas doces, como laranja, morango, maracujá. Num escritório onde nós temos áreas de vendas, áreas de marketing, laboratórios de criação e aplicação, no momento em que eu estou fazendo criação de odores muito fortes, salgados, isso não pode contaminar nem o escritório e muito menos outro laboratório que está no mesmo momento preparando algo de laranja. Então, o sistema de ventilação e ar-condicionado desse prédio tem que ser muito bem projetado, muito bem mantido e regulado e acompanhado para que não interfira diretamente no negócio. Então, o facilities participa muito perto do negócio. Participa com a limpeza, participa com a manutenção, enfim. Mas ainda assim a empresa sofre um pouco. E por causa disso surgiu essa necessidade de aclarar, deixar mais claro para as pessoas, e nós pensamos então em criar um catálogo de serviços para ser essa ferramenta, para atingir o nível positivo de experiência do usuário. Aqui eu já falei bastante, mas e também hoje de manhã nós falamos bastante que nós carecemos de uma definição de facility que seja algo compreensível. E para fazer isso na empresa, nós também tivemos que criar a nossa definição. Eu não vou ler aqui para vocês, mas ficou grande, né? Normalmente isso teria que ser 3 linhas, mas acho que nosso escopo é tão grande, fazemos tantas coisas que até a definição fica grande, não é? Mas aqui nós encontramos algumas palavras-chave. Nós encontramos uma palavra que é ciclo de vida. Ou seja, nós como facilities jamais podemos tomar uma decisão que não considere o ciclo de vida daquele item, daquela estratégia que estamos ali adotando. Por quê? Porque o facility tem que participar de todo o ciclo de vida daquele ambiente onde ele está. Desde a sua concepção, o facility tem que estar convidado a participar com os projetistas, né? Quem projetou este auditório deveria ter lá junto com ele um facilities trabalhando para que possa já no projeto prever a operação daquele ambiente e não só a estética, a funcionalidade desse local, né? Mas esse local tem que depois ser mantido, né? Como que eu acesso, como é que eu troco aquela lâmpada, como é que eu faço um reparo naquele sistema se ele precisar de uma manutenção. Tudo isso tem que ser pensado na fase de projeto. Então o ciclo de vida de tudo é muito importante. Todas as fases do projeto, ou seja, você tem que pensar no ambiente para o uso que ele foi projetado e para os usos que ele será renovado. Quem aqui já não fez projetos em áreas que foram pensadas muitas vezes para durar para sempre e aí precisam ser renovadas, não é isso? Nós temos que o tempo todo reciclar, tornar os ambientes mais flexíveis. Temos que fazer isso de forma custo-eficiente, ou seja, temos que gastar o dinheiro certo no lugar certo. De nada me adianta se eu sei que esse ambiente vai durar apenas 10 anos, porque daqui 10 anos ele vai ser transformado numa universidade. Não adianta eu construir esse ambiente e utilizar aqui um carpete, que é um carpete que me prometeram durar 50 anos. Não, eu não preciso de um carpete de 50 anos para um ambiente que eu sei que só vai durar 10. Eu preciso de um carpete de 10 anos e tenho que pagar menos por isso. Tenho que seguir normas, regulamentações, legislações de cada país em que se aplicam e tenho que garantir a satisfação. Eu acho que essa palavra é bastante importante porque o usuário hoje de um ambiente, aquele que trabalha em algum ambiente, que utiliza um ambiente seja público, seja privado, né? Seja o seu ambiente de trabalho, ele precisa ter satisfação. Nós falamos tanto hoje que as pessoas
têm que ter prazer em ir trabalhar na sua empresa, elas têm que ser retidas, né? O recursos humanos da empresa quer reter os talentos, quer que as pessoas sintam-se bem trabalhando. Eu não imagino pessoas saindo de suas casas para chegarem aos seus locais de trabalho e se defrontarem com um banheiro que não funciona. E aí ele vai gastar 1 hora do dia dele reclamando que o banheiro não funciona. Ele está perdendo, a empresa está perdendo produtividade daquele empregado, que está reclamando do ar-condicionado, que está reclamando do elevador, que está reclamando do banheiro, da alimentação no restaurante e assim por diante. Então, o Facility contribui sim para a retenção dos talentos de uma empresa. Temos que ter isso muito em mente. Bom, então qual era o problema que nós tínhamos na Firmenich? A gente precisava que esses serviços, então, fossem prestados no menor custo, no menor tempo, com boa qualidade. Precisávamos definir o papel do departamento de Facilities para que isso fosse muito claro para toda a corporação. Nós precisávamos nos comunicar melhor. Essa era a realidade. E a empresa precisava reter os seus talentos. Então, muitas vezes, como nosso alcance não é bem compreendido, vamos procurar nos comunicar melhor. E aí, qual foi a solução escolhida? Nós organizamos reuniões com os diversos departamentos da empresa para entender muito bem como que cada departamento trabalhava. Primeira coisa, como eles trabalhavam, como que eles se relacionavam com Facilities, qual que era a forma como eles nos buscavam, nos procuravam. E durante essas reuniões nós fomos construindo aquilo que nós entendíamos em conjunto que deveria ser o serviço prestado. Que áreas Facility deveria tocar e que áreas Facility não deveria tocar, porque se tratava de trabalho de outra área. Nós levamos 6 meses fazendo isso e gerou muito conhecimento naquele momento. Isso foi no ano de começo de 2010, final de 2009, começo de 2010. E a alta direção da empresa recebeu esse trabalho, né? Apresentamos esse trabalho, eles validaram, fizeram uma ou outra correção, e aí foi que nós decidimos, então, utilizar esse catálogo, né? O que nós aprendemos durante esse processo, né? Que esse catálogo de serviço pode ser uma ferramenta de comunicação muito forte, para deixar muito claro para as pessoas em que setores, em que áreas da empresa a Facilities toca e de que forma toca, para alinhar as expectativas das pessoas, né? Você pega o telefone e chama para uma manutenção que você tem uma lâmpada na cima da sua cabeça que não está funcionando e você tem uma expectativa, que pode ser que a lâmpada seja trocada imediatamente, ou não, pode ser que você aceite que a lâmpada seja trocada até o dia seguinte. Mas, por outro lado, Facilities tem que se armar, tem que se programar também para fazer isso. Ou isso será feito realmente em 15 minutos, ou isso será feito realmente em 24 horas. Os custos são completamente diferentes de ter lá um profissional esperando uma lâmpada para ir até lá e fazer a substituição, ou ter um profissional fazendo rondas, de modo que em 24 horas ele passe por todos os ambientes da empresa, encontra uma lâmpada, independente se há ou não um chamado aberto, já fazer a substituição. São estratégias completamente diferentes. E era necessário alinhar essas expectativas com os usuários. E o catálogo de serviço foi utilizado para isso, através dos KPIs, para medir a nossa qualidade. Qual era a qualidade que a empresa queria pagar e qual era a qualidade que íamos entregar. Então, os usuários passaram a utilizar o serviço de uma forma mais racional, entendendo o que iria acontecer quando fizessem uma comunicação de um problema à Facility. Eles passaram a entender qual era o fluxo que acontecia por detrás de uma chamada, de um e-mail, da abertura de uma ordem de serviço. Com isso, as expectativas alinhadas, a satisfação desses usuários aumentou em 40%. O que nós tínhamos de pesquisas anteriores, pesquisas de satisfação com os usuários, antes e depois, nos mostrou esse incremento de 40% na satisfação. Antes, o usuário fazia um chamado e tinha ele uma expectativa de como deveria ser atendido. Se ele não era atendido na sua forma, na sua expectativa, ele tinha uma baixa percepção de qualidade. Depois da introdução do catálogo, como ele sabe exatamente o que esperar do departamento, acontecia o inverso.
porque ele fazia a abertura de um chamado e sabia que aquele chamado iria ser atendido, por exemplo, em até 24 horas, e de repente, em 30 minutos, aquilo estava corrigido. Uau! Facilities me encantou, não? Facilities me surpreendeu, estão trabalhando com muita qualidade, não? Então, a satisfação do usuário mudou completamente, por uma questão de alinhamento de expectativas. E a Firmenich conseguiu reduzir seus custos e torná-los mais transparentes para todos. E esse foi um grande benefício. Não vou querer que ninguém leia isso, mas esse é o resultado final do trabalho, né? Eu tenho alguns zooms aqui. Na Firmenich, a área também atua em real estate. Nós somos a área que constrói, que faz as transações imobiliárias, somos a área que faz a venda, a compra, a administração dos aluguéis, da propriedade, etc. Toda a construção, projetos, layouts. Então, desde serviços de corporate real estate, nós listamos também no catálogo de serviço, além dos serviços comuns, aqueles que são de manutenção comum, seja um controle de pragas, seja a limpeza, seja o restaurante, seja o sistema de combate a incêndio, enfim. Esse catálogo de serviço, ele é hoje, já de algum tempo, necessitamos até fazer algumas reformas nele, mas ele é hoje a nossa tábua de salvação. É nele que nós nos apoiamos. Sempre que alguma área tenta pedir alguma coisa, inovar em alguma área, nós temos o catálogo para nos servir, para nos auxiliar, não é? Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, deixando essa mensagem para vocês. Se no dia a dia, no desempenho das suas funções de facility, nas empresas onde vocês estão, existe ainda algum conflito de comunicação com os departamentos internos, existe ainda alguma briga entre o nível de satisfação exigido pelo usuário e aquilo que vocês estão fazendo ou provendo no dia a dia, reúnam-se com eles, chame-os para uma mesa de reunião, expliquem como funciona o seu departamento, escutem deles como funciona o departamento deles, para que vocês possam compreender qual é o impacto naquele departamento, se um serviço que vocês em Facility estão provendo não atender, não tiver a qualidade. Procure entender o outro para poder dimensionar a sua estratégia de como entregar o serviço. E eu garanto que rapidamente esse alinhamento acontece e vocês vão ter excelentes resultados com as suas equipes, satisfação dos seus funcionários em Facility, satisfação dos funcionários da empresa que vocês trabalham. Eu não tenho a menor dúvida disso. E continuem assim, apaixonados por Facility, porque é uma profissão apaixonante mesmo. Muito obrigado.